Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Isso aí. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui à Igreja Central de Jacareí, para mais uma noite especial de louvor e adoração ao nosso Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui para ter um encontro com o nosso Deus, com o Senhor Jesus. Para você também que está aí pelas redes sociais, seja bem-vindo aqui a esse culto. Que Deus te abençoe. E quero pedir para que você compartilhe, para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de louvar e adorar o nosso Deus. Venha adorar conosco aqui. Nossa igreja, durante a semana, vai estar aberta todos os dias. O nosso culto se inicia às 19h30. Temos aqui uma semana especial com o nosso irmão Cláudio. Tem experiências, tem histórias para contar, história de conversão. Então que você possa sentir no coração, possa vir aqui compartilhar conosco, possa vir e participar desse culto. Seja bem-vindo aqui. Vamos louvar a Deus? Vamos cantar o hino 212. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor. Vamos colocar em pé, cantar o hino número 213. Não me esqueci de ti. Destruírem sua fé e fizerem
Boa noite a todos. Convido a todos, então, aqueles que puderem. Vamos nos ajoelhar e conversar com o nosso Deus. Querido amado Deus, que privilégio, ó Pai, estar em sua santa casa. Ainda mais, Senhor Deus, ouvir a sua voz e os seus ensinos, Senhor. Nesse momento, quando o irmão Cláudio for falar sobre Ti, ó Pai, que o Senhor continue usando para que a sua mensagem atinja todos os corações, para que as pessoas, ó Pai, conheçam cada vez mais sobre Ti. Eu lhe peço pelo coraçãozinho de cada um aqui, e agradecemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, então, convido então o irmão Cláudio, uma bela mensagem que já teve ontem, irmão. Só mais um pouquinho, que ainda temos uma mensagem musical agora, tá bom? Só mais um pouquinho. A Ciede, então, vai cantar para nós e louvar o nome de Deus. Acreditar quando não há mais o que fazer e a má notícia bate a porta outra vez, e tudo que restou de uma vida é apenas cinza e pó. Esperar do alto a minha benção, e mesmo que todos me abandonem, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Posso crer em Ti, posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou te negar. Sei que és fiel, sei que és por mim, que não falharás jamais. Esperar do alto a minha benção, e mesmo que todos me abandonem, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Posso crer em Ti, posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou te negar. Sei que és fiel, sei que és por mim, que não falharás jamais. Deus não desiste de mim, não desiste de mim, não desiste de mim. Eu acredito no impossível, no Teu milagre, poderoso Deus. Eu acredito no impossível, no Teu milagre,
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre todos nós aqui essa noite. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou muito intenso. E pessoas intensas sofrem um bocadinho, viu? Eu acordei às 3 da manhã dessa noite, dessa madrugada, já desse dia. E eu falando com Deus, né? Olhando para cima, um calor daquele. E eu falei, Senhor, a igreja é muito linda. Vocês são muito lindos, tudo é muito especial aqui. A música é maravilhosa, tudo é muito bom, tudo muito bom. Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor toque em corações de pessoas que estão afastadas, de pessoas talvez que não te conheçam. É muito bom pregar para a igreja. É muito bom pregar para vocês, para as pessoas que conhecem a Cristo como nós conhecemos. É muito bom, muito bom. Mas melhor ainda é quando nós saímos da nossa casa e temos a certeza de que o Espírito Santo vai tocar em corações de pessoas que estão precisando ouvir a sua voz. Não sei como, porque a igreja é um mistério, não é? É um mistério de Deus revelado em nós. Mas eu repito, disse ontem, vou repetir de novo. Eu não tenho dúvidas de que Deus está realizando a sua obra durante essa semana. E até o final dela, o nome de Jesus, através de nós, vai ser glorificado. Abra sua Bíblia comigo, no livro, ou na carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu tenho aqui à minha esquerda, eles não vão ficar bravos comigo não, né? Vocês não vão ficar bravos. 4 não adventistas, viu? Levanta a mão aí, dá um tchauzinho assim para todo mundo conhecer vocês. Isso, a Laurinha também, Laurinha. Levanta a mãozinha assim. Agora olha para lá que o povo está cumprimentando vocês. Olha, isso aí. Não vão ficar bravos comigo não, né? 1 Coríntios, capítulo de número 1. Verso de número 4, nós vamos ler do 4 ao 9. O irmão do som, tem misericórdia do irmão aqui, que tem dificuldade de falar baixo. Se eu aumentar demais, você tira aqui. Todo mundo achou? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças a Deus por vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou ler mais uma vez para ficar gravado. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? O cenário aqui é o pior possível. Quem conhece um pouco da história de Corinto, sabe que a missão de Paulo não é nada fácil, aliás, nunca foi. Mas certo é que Paulo está chegando em uma cidade que está em franco crescimento. Corinto se torna uma espécie de capital financeira do mundo antigo. Ela está recebendo muitos mercadores,
ela se torna um centro de negociantes e negociadores, e também está sendo colonizada por diversas pessoas do mundo. Muitas culturas, uma mistura de culturas religiosas e comportamentos. Só para algum tipo de apontamento, para você ter ideia do tamanho da confusão, em Corinto, no tempo que Paulo chega, eram encontradas aproximadamente 1000 mulheres prostitutas, chamadas ou conhecidas de prostitutas culturais ou prostitutas sagradas. É em Corinto que Paulo encontra aproximadamente 26 lugares para cultuar a Deus. Corinto era uma cidade terrível. Quem olhasse para Corinto no tempo de hoje, por exemplo, e dissesse para você ou para mim, olha, você tem uma missão para realizar, e você perguntaria qual cidade é? Seria Jacareí? Alguém diria, não, você vai para Corinto, o Cláudio, com certeza não iria. Certo é que Paulo está inserido nesse contexto. A pior situação, o pior contexto, Paulo está inserido nele. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos. Nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 1, da carta que Paulo está escrevendo aos Coríntios, ou à igreja que está em Corinto, ele cita 9 vezes a palavra Cristo, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Logo, nos vem um coração, um sentimento. Paulo tinha dentro dele uma certeza. E qual era essa certeza? Só tem uma forma de nós combatermos o sincretismo, só tem uma forma de nós combatermos a falta de fé e comunhão com Deus. E qual é? É anunciar o nome, a pessoa e a existência de Jesus Cristo como Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus, em todos os nossos relacionamentos, em todos eles, de uma forma ou outra, nós vamos manifestar, de uma forma ou outra, o ministério de Jesus através de nós. Eu vou repetir para você não perder o fio da meada. Em nossa caminhada cristã, em nossos relacionamentos interpessoais, de uma forma ou outra, nós vamos manifestar o ministério de Jesus, as facetas do ministério de Jesus em nossa vida, de alguma forma. Por que eu digo isso? Algumas características de pessoas que amam a Jesus precisam acompanhá-lo, precisam nos acompanhar. Tem pregador aqui, não tem? Outros pregadores, tem cantores, tem, não sei se tem pastores, se tem alguém que de alguma forma está relacionado ao ministério. Tem cristãos aqui. É muito bom cantar, não é, irmãos? É muito bom louvar a Deus, é muito bom cantar, é muito bom pregar, é muito bom passar horas estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós pregamos, quando nós estamos aqui de alguma forma manifestando a graça que Jesus nos entregou, de alguma maneira nós estamos manifestando o ministério de Cristo em nós. Mas eu quero te fazer algumas perguntas. Cantar, pregar, estudar a Bíblia é o suficiente para que nós tenhamos uma vida cristocêntrica? É o suficiente para que nós tenhamos uma vida em Cristo? É uma pergunta retórica para você pensar. Por que eu digo isso? Porque antes de qualquer coisa, antes de qualquer pensamento, quando nós lemos, por exemplo, a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, do Antigo Testamento
até o Novo Testamento, nós encontramos uma espiral hermenêutica que aponta para a pessoa de Cristo. Toda a Bíblia, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que me veio a pergunta: será que pregarmos de Jesus, será que cantarmos a respeito de Jesus, passar alguns momentos meditando e estudando a palavra de Deus, até mesmo em um culto como esse, será que se nós passarmos aqui algumas horas cultuando a Jesus, é o suficiente para que nós tenhamos uma vida cristocêntrica? É uma pergunta retórica para você não perder o fio da meada. Agora pense comigo, existem algumas nuances da Bíblia que é necessário nós pensarmos antes de respondermos essa pergunta. Quando nós olhamos para a Bíblia apontando para a pessoa de Jesus Cristo, e como Paulo está preocupado em apresentar a pessoa de Jesus Cristo, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por exemplo, e ela nos apresenta quatro premissas muito importantes. A primeira delas é a criação. Você é muito bom em saber disso. Jesus está presente na criação, amém ou não? A outra premissa é que Jesus também está, ou é melhor, é apresentado na queda. Jesus está presente na criação, e na queda Jesus é apresentado como a solução para o pecado. Jesus é a semente da mulher. A terceira forma que nós enxergamos Jesus na Bíblia é na redenção. É Jesus sendo apresentado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e através do sacrifício de Jesus Cristo, e pela fé daqueles que creem, nós recebemos por herança o dom da vida eterna. A quarta forma de enxergarmos Jesus, além da criação, além da queda, além da redenção, é também quando nós olhamos para a glorificação. Quando nós olhamos para a glorificação, nós vemos Jesus sendo agora a solução para todo o mal que existe na terra, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso de número 53. Ali é feito algumas perguntas, irmão Zezinho, e as perguntas são as seguintes: ó morte, aonde está a sua vitória? Ó morte, aonde está o seu aguilhão? Porque em Jesus tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus. Nós encontramos Jesus Cristo em toda a Bíblia. Mas uma coisa me intriga: mesmo pregando de Jesus, mesmo cantando músicas a respeito de Jesus, mesmo louvando a Deus, mesmo cultuando a Deus, será que ainda é possível nós sermos cristocêntricos? A resposta é óbvio que não. Por quê? Porque uma vida em Cristo não consiste somente em conhecer estas premissas, mas principalmente em ter uma vida cultica com Jesus. Irmão, o que é ter essa chamada vida cultica? Vou explicar para você. Não basta nós conhecermos a Jesus, não basta sabermos quem Ele é, não basta enchermos a nossa mente, o nosso coração de conhecimento, embora isso seja muito bom. Não basta nós cantarmos lindos hinos, belas músicas que nos emocionam. Antes de qualquer coisa, nós temos que ter uma vida centrada em Jesus, uma vida pessoal, particular, antes de transmiti-la aos outros. Antes de qualquer acontecimento, eu tenho que ter a minha vida guardada em Jesus Cristo. A Bíblia nos garante, João 7, verso de número 38, como está escrito: todos aqueles que estão em Cristo, rios de água viva correrão de dentro de vós. Nós temos vida. Não basta conhecer, não basta saber quem Ele é, não basta cultuar, não basta saber que Jesus Cristo, Ele nos deu a vida, que Ele
levou consigo a morte, que Ele vai nos dar vida eterna. Não basta saber disso, nós precisamos ter uma vida para que nós possamos mostrar aos outros, através do nosso testemunho, através da graça que habita em nós, quem realmente nós somos para a glória de Deus. Quem aqui teve dificuldade para pregar para a sua família? Será que só eu? Deixa eu dizer uma coisa para você rapidinho. Eu passei 10 anos convidando meu pai e a minha mãe para ir à igreja. Regiane, você sabe que é passar 10 anos pregando para o seu pai e para a sua mãe? 10 anos dizendo, olha pai, mãe, eu conheci Jesus. Eu conheci um Deus que mudou a minha história, que está fazendo com que eu abandone tudo aquilo que o Senhor sabe, que eu achava que era bom para mim. Eu conheci esse Jesus. E eu passei 10 longos anos da minha vida, dona Cleusa, que é a minha mãe sogra, eu passei 10 anos falando e convidando os meus pais para ir à igreja. Qual era a resposta que você imagina que eu recebia? Em todas elas, ao longo dos 10 anos, eles nunca quiseram me ouvir. Todas as vezes que eu ia falar alguma coisa, sai para lá, eu tenho minha religião e não quero saber dessa história de crente. Aí um dia, eu estava saindo da igreja, lá na porta da igreja, um senhor de cabelos grisalhos, sabe aqueles senhores que nós normalmente, digo nós, de forma geral, normalmente não queremos ouvir, porque nós achamos que eles já estão ultrapassados. Pois é, aprenda com esses homens que eles têm muito a ensinar você e a mim. Eu lembro que ele segurou para o meu paletó e disse assim, Cláudio, posso te dizer uma coisa? Eu disse, claro que pode. Ele disse, há quanto tempo você convida os seus pais para vir à igreja? Eu disse, faz 10 anos. Ele disse para mim assim, eu posso te dar uma receita que eu tenho certeza que vai dar certo? Eu disse, é claro que pode. Ele puxou meu paletó, chegou bem no meu ouvido e disse, cala a sua boca. Eu fiquei irritado. Eu falei, mas como assim? Como cala a sua boca? Ele disse assim, Cláudio, a partir de hoje faz uma coisa. Mas tem que fazer direito, porque as coisas de Deus é assim. Tem que ser feitas da forma dele e não da sua. Você faz isso? Eu falo, lógico, vindo do Senhor, eu vou obedecer. Então você vai calar a sua boca. E a partir de hoje, você vai dar um bom testemunho, principalmente para os seus pais. E aí, meu irmão, os próximos anos foram terríveis. Ainda bem que é só a minha família que tem confusão. Ainda bem que é só a minha família que os filhos, primos, irmãos, brigam entre si. Graças a Deus que isso só acontece comigo, porque todas as vezes que tinha uma confusão na família, todas as vezes que tinha um pega para capar, como dizem, quem estava lá? O irmão Cláudio, que era o único crente da família, dizendo, peraí, deixa disso, não faz isso não. Sabe, aquele bravo. Segurava um de um lado, segurava outro de outro, deixa para lá, você entendeu mal, você entendeu errado. Anos fazendo isso, anos comendo, engolindo sapo com perna e tudo. Anos ouvindo coisas que eu não gostaria de ouvir. Lembra que eu falei ontem que o princípio da obediência é fazer o que não gosta e principalmente fazer o que não quer? Eu passei anos fazendo o que eu não queria, fazendo o que eu não gostava, por obediência e amor a Deus. 7 anos. Parece conta de mentiroso. Aí um dia eu estava me arrumando para ir para a igreja. Aí meu telefone tocou, era minha mãe dizendo, filho, tem culto hoje? Eu digo, tem sim, mãe. Por quê? Porque eu e seu pai vamos na igreja. 7 anos. 7 longos anos. Passamos na porta da casa deles, eles estavam saindo lá, minha mãe com uma bibliazinha velhinha, enfiada debaixo do braço. Vou encurtar a história, que ela é um pouquinho longa,
porque teve desdobramentos. Mas naquele dia, meu pai e a minha mãe entregaram a vida deles para Jesus. Entregaram a vida deles para Cristo. O tempo passou. Eu não gosto de falar do que eu vou falar agora. Eu não gosto de falar que eu era pastor, que eu sou um ex-pastor. Eu não gosto. Vou falar pela misericórdia de Deus. Eu batizei o meu pai e a minha mãe por imersão, em nome do Pai, do Filho e de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Eles foram batizados nas águas. Inclusive são assembleanos até hoje. Mas não foi nada disso que chamou minha atenção e que eu guardei no meu coração e quero compartilhar com você que essa noite não foi nada disso. O que mais me chamou a atenção é que o meu pai não sabe ler e não sabe escrever. Meu pai não lê e não escreve. Meu pai é daqueles que vieram da roça, lá na década de 60, 70, e tiveram que trabalhar muito para criar os seus filhos. A conversa que o Senhor teve comigo na porta da igreja, sabe qual foi? Ele disse assim: Cláudio, você vai calar a tua boca, porque a única Bíblia que o seu pai vai ler vai ser o seu testemunho. A única Bíblia que o seu pai vai conseguir ler vai ser o testemunho do filho dele. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Aí um dia, eu estou chegando pé por pé na casa do meu pai, que eu gosto de fazer isso com os velhos. Eu chego quietinho, e eu vi eles conversando o assunto de igreja. E eu pensei, vou ver o que esse povo está pensando. Aí eu fiquei paradinho na escada. E eles conversando, meu pai e minha mãe conversando, e um disse para o outro assim: puxa, que legal, né? Nós conhecemos Jesus. Aí a minha mãe perguntou para ele: Nelson, o que deu em você para que você tivesse desejo de ir à igreja naquele dia? Ele disse assim: Joana, foi a mudança na vida do nosso filho. Eu fiquei pensando comigo, se Deus fez na vida dele, pode fazer na nossa também. Eu sei que muitas pessoas aqui também estão orando por pessoas que você ama. Não é fácil pregar por aqueles que convivem conosco debaixo do mesmo teto. Eu tenho metade da minha família ali. Se eu pegar no pé deles, vão: o que é isso? Você agora é o crente melhorzinho do que nós? Não é fácil. Mas nós temos um ajudador. Você conhece muito bem a Bíblia. Jesus estava sendo assunto ao céu, e ele disse: permaneçam em Jerusalém, porque do alto eu vos revestirei de poder. A saber, ele enviaria o Espírito Santo para ser o nosso amigo. E eu não tenho dúvida que esse Espírito está aqui hoje. E que esse mesmo Espírito está na igreja de Deus. Meu irmão, a gente não vem aqui cultuar porque a igreja é bonita, porque tem ar-condicionado, porque o louvor é muito bom, porque o pregador é mais ou menos. Nós viemos aqui cultuar porque o Espírito de Deus nos trouxe aqui. E porque Ele quer fazer uma grande obra na sua família, na sua casa. É para isso que eu me tornei adventista. Porque eu acredito na missão, essa coisa de missão, de pregar o Evangelho, ele produziu um efeito no meu coração tão grande, que é por isso que eu sou tão intenso quando eu falo. Eu acredito no que eu estou falando, e eu quero que você creia nisso também. Deus nos trouxe aqui para fazer algo novo, algo especial. Mas tem uma coisa que eu quero te chamar a atenção. Eu fiz uma pergunta no início. Se pregar, cantar, louvar, estudar a Bíblia, estar em um culto não é suficiente para termos uma vida cristocêntrica, o que é necessário então? Eu elenquei algumas questões aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que nós temos que ter no coração, a primeira, é que estar em comunhão com Jesus significa estar em comunhão com a encarnação de Cristo. É saber exatamente quem Ele é.
Meu irmão, eu vou repetir de novo. Estar em comunhão com Cristo significa entender o mistério da encarnação de Jesus Cristo. Quando nós entendemos o mistério, porque é um mistério, a encarnação de Jesus, nós passamos a ter uma comunhão diferente e diferenciada com Ele. A encarnação de Jesus é um mistério. Por que é um mistério? Filosoficamente, cientificamente, humanamente, é impossível uma virgem conceber, dar à luz, sem a ajuda de um varão, sem a ajuda de um homem. É impossível, é ou não é? Mas aprove a Deus, de acordo com a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, uma virgem conceberia e daria à luz a um varão, a um homem, e o seu nome seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É um grande mistério a chegada do Emanuel, a vinda do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós temos comunhão com essa questão da encarnação de Jesus, nós nos aproximamos de Deus e sabemos que Deus não nos abandonou. Jesus Cristo se fez carne como cada um de nós. Parece que estou vendo Jesus fazendo uma oração. Lá em Hebreus capítulo 10, lá no verso 5, Jesus faz uma oração muito linda. Ele diz assim, olha, Jesus dizendo, sacrifício não quiseste, mas um corpo, ou de um corpo tu me formaste. Sabe o que Jesus estava dizendo para o Pai, para Deus? Você não quer mais o sacrifício. Eu sei, porque o sacrifício ritual da antiga lei, ela só encobria os pecados. Agora que o Senhor me deu um corpo, através do meu sacrifício, eu vou não somente encobrir, não, eu vou apagar, eu vou arrancar todos os pecados e eles não existirão mais. Quando nós olhamos para essa natureza gloriosa e maravilhosa, nós entendemos por que Jesus, Ele se parece com cada um de nós. Lá no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, verso de número 10 também, Jesus está dizendo, aliás, o escritor está dizendo, por causa dessa obediência, que obediência é essa? Do Deus que quis, por vontade própria, se fazer carne. Pela obediência deste Deus, por causa da obediência dele, nós fomos santificados na sua crucificação, e através dele, de uma vez por todas, nós herdamos a herança da vida eterna. Quando nós entendemos, irmãos, que é necessário estar perto desse Jesus, do Deus que se fez homem, do Deus que se fez carne, do Deus que era antes de todas as coisas, Ele já estava, mas Ele se fez carne e Ele está aqui entre nós hoje. Nós temos que ter comunhão com o Jesus Cristo que se fez homem, o Jesus que se fez carne. Nós às vezes passamos muito tempo pregando, orando e louvando a Deus e nos esquecemos que a natureza de Cristo, ela que teve a capacidade de nos transformar. Ele habitou entre os homens, pecadores, comeu com eles, andou com as prostitutas, ainda assim ele não pecou, mas ele mostra para nós que ele está muito perto, está perto de cada um de nós aqui essa noite. Eu não tenho dúvida, irmãos, que esse Deus, Ele se faz presente aqui entre nós. Tem uma coisa interessante, que João, no capítulo 1, lá no verso 14, ele diz que o verbo se fez carne, se fez homem, parecido com cada um de nós, e que habitou entre nós. E ao habitar entre nós, João usa a seguinte expressão, cheio de graça e verdade. Agora, preste atenção. Se Jesus Cristo veio entre nós, habitou entre nós, encarnou como um homem, a palavra que João usa na sua expressividade é que ele veio cheio de graça e verdade.
Para que serve essa graça? E por que essa verdade? Essa graça serve para fazer com que você e eu entremos lá no meio do pecador, lá no mundo do pecado. Essa graça nos leva até lá. E a verdade de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, nos faz arrancar o pecador do mundo do pecado e trazermos para Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, com muita graça e verdade. Essa é a expressão que Paulo está usando, que João está usando. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Tem coisa melhor, irmãos, do que estar com Jesus Cristo? Deixa eu dizer uma coisa para ti. Como eu disse, eu vou lembrando de algumas histórias. Eu tenho um filho de 17 anos. Ele está solteiro, tá? Ele mora lá no Rio Grande do Sul, está morando no colégio interno, no IACS. É um milagre. Se Deus permitir, eu conto no final da semana. A minha esposa está ali. Levanta a mão, linda. Eu passo a semana te chamando de linda. Pelo menos o bolo de cenoura você vai fazer amanhã. Tem que plantar para colher, né, mano? Nos nossos 3 filhos, a Regiane lembra, né? Minha esposa teve problemas de pressão, teve pré-eclâmpsia, nos 3. O João era o primeiro. Pai de primeira viagem não sabe nada. E eu descobri que o pai de terceira viagem também não sabe nada. Mas eu lembro que nós passamos um momento assim bem difícil. A Patrícia fez quantas ultrassons? 7, 8? Foi mais. E no último, foi aqui na Unimater. Nós chegamos por volta de 3 horas da tarde. A médica chamou ela para o consultório, nós entramos. E ali a médica começou a fazer o ultrassom. Você lembra o nome da doutora? Doutora Alessandra, isso. E a gente começou a notar um nervosismo na doutora Alessandra. E eu sentado assim. E a doutora nervosa. Por quê? Porque o coração não batia. Não batia, virava para um lado, virava para o outro. Quem é mulher sabe como é que é esse trem aí, né? Virava para um lado, virava para o outro, virava para um lado, para cima, para baixo, passa lá o gelzinho, limpa, vai para um lado, vira a Patrícia, vira de um lado, e o coração não batia. A médica pegou o telefone, ligou para o São Francisco, pela emergência, e disse: você vai receber uma paciente aí agora. E enfiou a gente dentro de uma ambulância, ela, e foi embora. Eu fui atropelando todos os sinais vermelhos que existem nesse Jacareí, passando em cima de todos os meios fios, porque bem disse Jesus, né? Perdoa porque eles não sabem o que faz. E quando cheguei lá, tinha uma junta de médicos esperando a Patrícia. A junta de médicos levou a Patrícia para dentro do consultório. Eu fui chegando, eu sei que eu sou pai, e entrou e fomos todo mundo lá. Eu me lembro que eu cantei uma música que nós cantávamos porque nós também estávamos ainda caminhando na igreja. E a música era a seguinte: irmão, você vai cantar? Não sou doido. Eu vou só parafrasear. Mas a música era a seguinte: eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para fazer um milagre acontecer. Seu nome, ó Deus, é Jeová Rafá, o Deus que cura
e faz ressuscitar. Seu nome, ó Deus, é El Shaddai, o Todo-Poderoso, para me abençoar. Não peça para mim cantar mais. E eu entrei dentro da sala. Acredite se você quiser. Eu já estou com 46, Jesus. Já passei do tempo de pintar a asa da barata, viu? Os médicos começaram o procedimento na Patrícia e o coração do João voltou a bater. Dentro da barriga dela. Eu tenho lá um punhado de exame. Amanhã eu vou trazer, vou jogar tudo aqui para você ver que não estou contando história. Deixa eu dizer um negócio para você. Falar de milagre é muito bom. É ou não é? Eu fico pensando, o irmão Zezinho, eu fico pensando uma coisa, Wender. O que é que Jesus quis dizer? Quando ele disse assim, olha, se vocês crerem em obras maiores, vocês farão no meu nome. Aí eu desço aqui na minha pequenez humana, sento na minha cadeirinha e começo a pensar com os meus botões. E uma das questões veio hoje de tarde. Nós realmente estamos fazendo obras muito maiores que Jesus. Amém ou não? Jesus pregou na gravata de terra da Palestina, de forma mais proeminente, por 3 anos somente. Só a igreja adventista tem aproximadamente 170 anos. Nós alcançamos só no Brasil 180 milhões de pessoas. Quando nós olhamos para a obra que Jesus fez, pela ótica que Jesus disse que nós faríamos obras maiores, nós já estamos fazendo obras maiores do que a dele, com toda certeza. Só que tem uma coisa. Quando nós falamos de milagre de Jesus, na essência do que ele fez, não existe nenhum homem capaz de fazer. Nenhum homem vai chegar para um cego de nascença, irmão, você está faltando fé em você. Não estou. Igual a Jesus, não tem nenhum homem, na essência, que possa fazer os mesmos milagres que ele fez. Todavia, entretanto, ele também disse, se vocês crerem, se vocês acreditarem, coisas extraordinárias podem e vão acontecer. Tem uma coisa que eu estou terminando já, não vou te cansar não. A segunda e última premissa para termos comunhão com Deus. A primeira é você crer no mistério da encarnação de Cristo. Jesus é o Deus que se fez homem. Está claro isso para você? A segunda, e é a mais forte, talvez é aqui que eu quero pregar, é que para ter comunhão com Jesus, para você que está me ouvindo pela internet aí, essa é para ti, viu? Também. Para ter comunhão com Jesus, nós precisamos gostar das palavras que Jesus pregou. Nós precisamos gostar das pregações que Jesus pregou. Eu não sei se você sabe disso. Jesus foi o maior pregador que falou a respeito da existência do inferno. Jesus é o maior pregador que falou a respeito do inferno, que o homem seria lançado no inferno, deixaria de existir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem bastante jovem aqui, tem bastante pais e mães aqui também. Eu disse ontem que os nossos jovens estão correndo perigo, você concorda comigo? Que os nossos adolescentes estão correndo perigo, você concorda comigo?
e que nós estamos vivendo uma onda de ataque, de heresias contra a igreja. Você concorda comigo ou não? Nós estamos vivendo um tempo que é conhecido ou chamado de graça barata. Não sei se você já ouviu essa expressão. Ou algo que não custa nada para quem é cristão. Nós estamos vivendo um momento em que a fé está sendo mercadejada. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão indo após ensinamentos de outros deuses, de outros mestres. Isso também não é novidade para você. Então, muito bem. Você conhece uma frase aonde esse Jesus que eles estão dizendo aí, dessa graça barata, dessa hipergraça, desse amor, que Jesus é amor, que Jesus quer você como você está, não é isso que você ouve? Que Jesus quer você do jeitinho que você está, e está tudo certo. Jesus quer cada um de nós como nós estamos mesmo, só que Ele não quer que você fique como você está. Jesus quer transformar você de dentro para fora. Jesus quer transformar o seu linguajar. Jesus quer transformar a sua mente. Jesus quer transformar o seu coração. Jesus quer salvar você. Então esse Deus, que todo mundo diz que é o Deus só do amor, que tudo está certo, que cabe todo mundo dentro da igreja, esse mesmo Jesus, como eu disse, muita gente quer dos milagres, quer a bênção de Deus, quer as historinhas de Deus, mas não querem as palavras de Jesus. Esse mesmo Jesus olhou para o seu povo, para os seus discípulos e deu um ensinamento profundo. Que ensinamento é esse? Se o seu olho direito pecar, arranque, tira ele fora. É melhor entrar no reino de Deus sem o teu olho, ou entrar, ou ter tanto o olho como o seu corpo lançados aonde? No inferno. Foi Jesus que disse. Foi esse Deus, que todo mundo Deus, que é o Deus de amor, quem disse. Tem outra. Você já ouviu essa expressão? Não temam aquele que pode matar o corpo. Antes temam aquele que pode matar tanto o seu corpo, como também lançar a sua alma no inferno. Foi esse Deus de amor que falou isso. Muitos querem o Jesus que te trata, que é o seu psicólogo, que é o seu amigo, que anda com você o dia inteiro. Está tudo certo com isso, não estou dizendo que está errado. Mas muitos, para ter uma comunhão com Jesus, precisam entender uma coisa: as mensagens mais duras acerca da salvação e principalmente do pecado foram dadas por Jesus Cristo. Foi Ele que foi duro nas suas palavras quando Ele fala com o jovem rico em Mateus capítulo 19. Você conhece a história? No final da conversa com o jovem rico, Jesus olha para ele e diz assim: muito bem, eu vi que você quer ser muito bom, que você é muito santo. Agora você vai, vende tudo, dá aos pobres e depois me siga. O que a Bíblia diz? Que imediatamente ele se entristeceu, se afastou de Jesus e foi embora, porque possuía muitos bens. Aí Jesus se volta aos seus discípulos e diz para eles assim: olha, em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino de Deus. Preste bem atenção, que Jesus não está dizendo que é para ser pobre, que os ricos não herdarão o reino de Deus. Não é isso que Jesus estava literalmente querendo dizer. Então o que ele estava querendo dizer, irmão? Que sem renúncia, eu vou repetir, sem renúncia é impossível herdar o reino de Deus. Nós precisamos renunciar. Sem renúncia, sem a negativa do eu,
sem a negativa do eu faço, eu sei, eu vou. Vou te desenganar, meu irmão. Você não sabe, você não faz, e você não vai a canto nenhum se Jesus não quiser. Jesus estava dizendo que era preciso ser, e negar a si mesmo. E para encerrar, uma multidão de pessoas seguia Jesus, não seguia? Lá em João, no capítulo 6, Jesus fala uma coisa por demais esquisita. Jesus olha para aquela multidão que está se acotovelando lá, e ele diz assim: olha, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O povo olha esbugalhado para ele. E Jesus continua a história, vou repetir para vocês entenderem. Aquele que não come da minha carne e aquele que não crer em mim, não vai ter parte comigo. A Bíblia diz que está uma multidão, um olhando para a cara do outro e dizendo: isso não é para mim não. Isso não é comigo não. Aí a Bíblia vai dizer, lá em João 6, verso 66, que muitos dos discípulos estavam abandonando Jesus. Você já viu uma coisa como essa? Você já viu isso acontecer alguma vez? Não fica bravo comigo não, viu, irmão? Jesus está vendo a multidão ir embora. Eu estou imaginando Jesus voltando, e foi isso que ele fez, aos seus particulares, aos 12, e dizendo assim: vocês não vão também não? Aproveita que a multidão está indo e vai também. Aí o Pedro levanta a voz, você conhece muito bem a história, e diz: Senhor, para quem? Não é para onde. Para quem iremos nós? Se só tu tem a palavra de vida. Só tu tem a palavra de vida. Gostaria que você pensasse nisso. Jesus está convidando pessoas, enquanto existe tempo, enquanto é momento, enquanto ainda resta algum momento. Eu sempre conto uma história da Novo Tempo, né? Eu lembro, Regiane, que eu falei com um rapaz chamado Cláudio. O Cláudio, ele ameaçou tirar sua vida algumas vezes. E eu falei com o Cláudio umas 3 ou 4 vezes. Eu falei o nome dele, vou trocar o nome da esposa, viu? Porque, enfim, é transmitido. Eu falei com a Ana, que é a esposa dele, algumas vezes, antes de falar com o Cláudio, meu xará. Falei uma vez, 2, 3, e o Cláudio sempre muito angustiado. Cresceu na igreja, batizou-se na igreja, foi e voltou diversas vezes. Irmão, está tudo certo, Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece a minha também. Está pensando que eu sou bom? Pergunta para minha esposa, até onde que eu sou bom? Todos nós aqui somos suscetíveis, todos nós, todos, não tem um aqui que possa dizer, eu sou o melhor. Não tem, se tiver a gente dá um chute na canela dele. Aí o Cláudio foi, voltou, saiu da igreja, voltou, foi de novo, se batizou, foi, voltou. A história dele é incrível. De qualquer forma, é uma história de superação. Porque quando você vê a pessoa voltando, ele quer ficar com Jesus. Quer ou não quer? Porque quando não quer, vai embora e vamos, cai no mundo, acabou. Mas ele foi, voltou, lutou, e visitaram, e oraram, e a esposa, pega na mão, pega e vamos. E o Cláudio tentou tirar a vida dele pela primeira vez. Ele errou o alvo. Pela segunda, ele errou o alvo. Pela terceira, ele errou o alvo. Aí eu falei com o Cláudio uma semana, e toda semana o Cláudio ligava para pedir uma oração, para falar alguma coisa, toda semana. E nós ficamos 3 semanas sem conversar. Alguma coisa me acendeu a luz lá dentro. Aí um dia eu cheguei cedo, angustiado, peguei o telefone e liguei. Alô,
pessoa do outro lado demorou para atender, atendeu com a voz embargada já, porque ela viu no identificador que era da Novo Tempo. Eu falei, olá, tudo bem? E ela não respondeu, o tudo bem. Eu falei, Ana, está tudo bem? Ela disse, irmão, o Cláudio sumiu em uma terça-feira. E nós só fomos encontrar o Cláudio na sexta. O Cláudio tirou a sua vida. E aquilo acabou com o meu dia. Acabou. Por isso que eu venho num dia como esse aqui, falo, grito, esbravejo. Porque eu sei, você também sabe, que Satanás, ele não dorme, não cansa, não tem sono, não tem fome, não fadiga, dia e noite, trabalhando para destruir a obra de Deus, para destruir a obra, a criação de Deus, eu e você. Eu quero fazer um convite, e daqui para frente vamos fazer todo dia, e por favor, não me deixa só. Eu quero terminar o culto aqui orando com você. Vou pedir para você vir aqui à frente. Você que se sentir também, se não é obrigado, logicamente, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas eu quero chamar você aqui à frente, eu quero orar junto com você. Porque o propósito que Deus colocou no coração dessa igreja é para que pessoas fossem tocadas pelo Espírito de Deus. Você que se sente à vontade, vem aqui. Eu quero orar contigo. Fique à vontade. Eu contei aqui ontem, na verdade no vídeo, né? Eu estava lá em Tocantins. E eu recebi um chamado muito forte de Deus. Muito, não dá nem para explicar um trem desse. Eu ganhava na época, acho que dava uns 25 salários mínimos. 25. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, mas eu senti Deus falando, porque Deus fala aqui, né? Fala no coração. Onde é o coração do cristão? Aqui. O coração do cristão é aqui. Deus falando assim, filho, para eu te dar o que é melhor, você tem que largar o que está muito bom. Esse é o convite que eu faço a vocês aqui essa noite. Peço a Jesus que orem por pessoas igual o Cláudio, que infelizmente deu cabo da sua vida, mas seria muito estar com Jesus, mas ele não suportou a pressão. Desempregado, uma luta danada, ele não suportou. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, bendito e louvado seja o teu santo nome. Nós estamos na sua presença, Senhor, aqui essa noite. E nós sabemos que a sua mão poderosa, ela está entre nós. Não existe, Senhor, nada que possa nos separar do teu amor. Apesar de nós, o Senhor ainda nos ama, o Senhor nos ama. E esse amor é incondicional, independe da nossa reação. Por isso, Pai, no nome de Jesus, toca em corações que estão aqui abatidos, que estão pensando em se afastar, ou pessoas que talvez não te conheçam na profundidade que deveriam. Fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança, e no nome de Jesus Cristo nosso Senhor, que nós saiamos aqui, Senhor, cheios da presença do Teu Santo Espírito, e possamos ser luz para esse mundo caído. E mais uma vez eu repito,
que através de nós o seu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.